Em primeiro lugar, eu desejo cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que desejamos que esta mesma paz possa chegar em cada lar daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Agradecemos ao nosso Deus por mais uma vez Ele nos dá o privilégio de usar este espaço público para anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Sabemos que muitos têm usado este espaço com segundas intenções para prestarem homenagens ou culto a personalidades. No entanto, a Igreja do Deus vivo age conforme a verdade, e a intenção verdadeira é falar de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, anunciando assim as boas novas do Evangelho. Até porque o Evangelho significa boas novas. E o que significa boas novas? É falar bem do reino de Deus, é falar do plano de Deus e da salvação eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos, antes de ler 3 versículos da palavra de Deus, agradecer a atenção dos amigos, das amigas, daquelas pessoas que bondosamente nos fornecem a sua preciosa atenção. Vendo ali em frente boa parte dos meus familiares, primos, primas, enfim, pessoas que nos conhecem desde a mais tenra idade. Deus abençoe a todos vocês em um nome do Senhor Jesus. Conforme anunciamos, desejamos ler 3 versículos do Evangelho poderoso do Senhor Jesus que nós encontramos em 1 Pedro. Eu disse carta, ou epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20, que assim nos revela a boa palavra do Senhor nesta noite. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, apenas 8 vidas foram salvas da água. Meus amigos e minhas amigas, nós encontramos nesta passagem bíblica revelações importantes do plano de Deus para a salvação da humanidade. Verdade é que nos fala a respeito da coisa mais importante que aconteceu desde o princípio da criação do homem. O escritor, certamente mediante a revelação do Espírito Santo, nos faz saber que Deus, na sua multiforme graça,
cheio de misericórdia e bondade para com a humanidade, envia o seu Filho Jesus. E o texto nos fala aqui que Jesus padeceu. Esta palavra, ao lê-la antes de sair da nossa casa, me chamou muito a atenção, porque engloba tudo aquilo que o Senhor Jesus teve que passar por cada um de nós. Padeceu, nos diz o Evangelho da revelação divina, que já nos seus primeiros anos de vida enfrentava dificuldades, adversidades, porque os seus inimigos, os opositores do reino de Deus, já se levantava contra a vida do Senhor Jesus, quando ele ainda tinha mais ou menos 2 anos de idade. Imagine você, quando ainda indefeso nos braços da sua mãe, sem saber correr ou se esconder. Imagine você ter que se lidar com uma situação desta, onde a maior autoridade do seu país, que tinha à sua disposição todo o sistema de segurança pública à disposição para perseguir uma simples criança. Jesus tinha, repito, mais ou menos 2 anos de idade. E esta perseguição fazia parte do padecer. E por que me faz lembrar de um empresário lá em João Pessoa, que me perguntava justamente a respeito disso. Por que o Senhor Jesus teve que padecer tanto? Teve que sofrer tanto? Deus tinha misericórdia da humanidade. Sabia que os homens estavam perdidos, desnorteados. Os homens, desde o jardim do Éden, que deram as costas para o seu Criador, saíram do plano de Deus, se tornaram alienados da vontade do Deus Todo-Poderoso. E alguém tinha que pagar o preço, porque o homem não tinha condições de quitar a sua dívida perante a justiça divina. O homem mais rico do Brasil não tem condições de pagar o preço pela sua salvação, a salvação da sua alma. O homem mais poderoso, politicamente falando, do planeta Terra, por suas influências, não tem condições de quitar a sua dívida perante o trono de Deus. Alguém tinha que resolver esta causa. E o padecer do Filho de Deus era justamente para quitar esta dívida, resolver esta causa. E que causa? O texto nos diz que ele padeceu pelos nossos pecados. Isso significa dizer que o Senhor Jesus padeceu por você. Isso significa dizer que os sofrimentos do Senhor Jesus foi em meu lugar, porque eu não tinha condições de viver uma vida correta, ao ponto de não errar, de não falhar, de não pecar, de não praticar transgressões, de não praticar iniquidade. Imagine você, e me faz lembrar daquela passagem bíblica em que nós encontramos em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, em
em que o apóstolo Paulo diz: pode ser que por um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pense agora em alguém que você conhece nesta cidade, aquele que ninguém dá nenhum valor, que é desprezado por esta sociedade. Você é inteligente, o seu pensamento é muito rápido e certamente a sua memória levou você a pensar em alguém. É o coitadinho de Aguiar. Pensa nele agora. Quem será? Aquele que ninguém dá um valor. Mas foi justamente por estes que o Senhor Jesus padeceu. Não teve uma vida nada fácil. Sempre encontrou oposição e dificuldades. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que ele ia por todo lugar fazendo bem a todos, só fazia o bem às pessoas. Mas mesmo assim, se levantavam os seus opositores para o perseguir, para o maltratar, para o humilhar, para o acusar. Por isso que o texto nos declara nesta noite que o Senhor Jesus padeceu, teve que enfrentar a dura cruz do Calvário, uma morte injusta. É a segunda mensagem. O justo morrendo, padecendo em lugar dos injustos. Será que você merece a misericórdia de Deus? Não! Eu não mereço nada de bom da parte do Criador, mas é a bondade infinita daquele que me ama incondicionalmente, de forma ilimitada, que diz: você não presta, mas eu te amo. O justo padecendo em lugar dos injustos. Esta é uma mensagem autossuficiente, eficaz. Irmã Nádia, tão eficaz, que seria suficiente para salvar a humanidade. Porque cada um de nós conhecemos as nossas limitações e sabemos o quanto erramos através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Aí vem alguém que não erra, que não falha, que nunca pecou, que nunca falhou, e diz assim: você não presta, está determinada a tua condenação, mas eu te amo, estendo a minha mão de amor para você e digo: abro os céus para você. O justo padecendo em lugar dos injustos. Para quê? A resposta bíblica: para levar-nos a Deus. Ó irmãos, quão profunda é esta declaração bíblica? Você sabe por quê? Porque ninguém, nem o homem mais conceituado desta cidade, nem mesmo o mais religioso, tem condições de por si só dar sequer um passo de volta para Deus. A morte expiatória e redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi para trazer o homem de volta ao colo do Pai, aos braços de Deus. Por isso que nós pregamos: não importa o que você já fez até o dia de hoje, Cristo
te coloca nos braços do Pai. Para trazer-nos para Deus. Este retorno é indispensável. Toda a humanidade, diz a Bíblia em Romanos 3:23, todos pecaram, melhor dizendo, e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa dizer que todos estão longe de Deus. Precisam voltar. Precisam do abraço do Pai. E este abraço de Deus significa perdão. E este abraço de Deus significa reconciliação. E este abraço de Deus é para trazer o homem à plena e absoluta comunhão com o seu Criador, como foi lá no princípio. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, todos os dias, o homem tinha encontro marcado com Deus, conversava com Deus. Eu fico imaginando aqueles momentos gloriosos, maravilhosos, em que Adão se encontrava com o Criador para conversar com ele, falar das suas atividades, do seu dia a dia. E o pecado quebrou esta comunhão. E esta frase nos diz que o conserto é justamente quando Cristo padeceu, o justo pelos injustos, para nos trazer de volta, para nos levar para Deus. E completa o texto dizendo: morto Cristo, a respeito de Cristo, morto na verdade, na carne, no corpo, mas vivificado no Espírito. Queremos concluir a nossa mensagem nesta noite dizendo para você que educadamente escuta a nossa voz através desse equipamento de som. O padecer do Filho de Deus culminou com a morte do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor Jesus morreu como qualquer outro. Ele participou literalmente da morte física e biológica, que é justamente a separação entre a alma, o espírito e o corpo físico. Morte é separação da unidade material e orgânica, da unidade essencial do ser humano, que é a sua alma e o seu espírito. Esta separação, Cristo teve que provar em meu e em teu lugar. Morto, na verdade, na carne e no espírito, na carne e no corpo, mas vivificado em espírito. Eu costumo dizer nas minhas oportunidades, quando prego o Evangelho, que a ressurreição do Senhor Jesus foi o ponto mais importante do seu ministério aqui na terra. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um ser humano. Teria passado pela Palestina como sendo mais um profeta, como muitos outros passaram por aquelas terras santas. Mas a ressurreição, por isso que a palavra diz, vivificado em espírito, ou no espírito, ele ressuscitou ao terceiro dia, diferente de todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que alguns ressuscitaram,
mas tornaram a morrer, a provar novamente a morte física. O Senhor Jesus ressuscitou, e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele subiu ao céu e está sentado à destra de Deus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pode te levar de volta para Deus. Esta palavra que nós temos nessa noite, para você que bondosamente parou as suas atividades e nos forneceu a sua preciosa atenção. Deus em Cristo venha a fazer com que esta semente possa germinar e dar fruto na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?